A história da ideia do poder moderador remonta a Benjamin Constant, um constitucionalista francês e político, que no período posterior à Revolução Francesa, ele era um crítico da Revolução, propôs um tipo de monarquia na qual o rei, o soberano, exerceria um quarto poder, um poder que ele chamou de poder moderador, que equilibrasse os conflitos entre os três poderes. A ideia de que os três poderes deveriam estar em conflito, que era muito cara aos federalistas americanos, né? É do conflito entre os três poderes que surge a liberdade. Para Benjamin Constant, na França, era exatamente esse um dos problemas para a estabilidade do sistema, onde a necessidade da existência de um quarto poder que pudesse equilibrar e, portanto, harmonizar o Estado. Essa tese ela foi muito importante no constitucionalismo português e brasileiro, especialmente o brasileiro, e Dom Pedro I introduziu na Carta de 1824 essa figura do poder moderador a ser representado pelo próprio imperador. O poder moderador ele vai ser, na verdade, um dos principais pontos de crítica que levarão os pernambucanos à revolta contra o Rio de Janeiro, porque eles entenderam que o poder moderador, Frei Caneca, né, fala sobre isso, o poder moderador era um elemento capaz de violar a liberdade das escolhas, a liberdade do sistema judiciário, né, e, consequentemente, inviabilizava uma existência democrática plena. Na verdade, no caso específico do Brasil, nos parece que o poder moderador, ele de alguma maneira dá continuidade às expectativas que a sociedade brasileira tinha do período colonial, de que o rei atuasse diante dos conflitos internos na colônia como uma espécie de força de ordenação moral. Quer dizer, o rei deveria ser dotado de algum tipo de capacidade de dirimir os problemas morais da sociedade brasileira, que eram intensos, tendo em vista a grande fragmentação política, a fragmentação regional e todos os elementos que tornavam o Brasil um país bastante complexo do ponto de vista do comportamento político. Então, nós diríamos que no caso do imperador, do poder moderador no Brasil, o imperador, ele, além de capacidades administrativas, políticas específicas, que depois Dom Pedro II vai mitigar, o imperador, enquanto poder moderador, ele era capaz de fazer intervenções de cunho moral nos desmandos de um sistema judiciário que sempre foi tido como péssimo, né, desde o período colonial, e de um sistema político que carecia, na verdade, de uma densidade na representação. Então, o imperador ele desempenharia esse papel de estabilizar um sistema que não tinha muita consistência através da sua autoridade moral. Na verdade, a única autoridade moral na sociedade. Chama atenção para isso, porque, de fato, a partir de 1870, vai emergir na sociedade brasileira uma nova força institucional dotada de grande autoridade moral. Uma autoridade moral muito maior até do que a autoridade do próprio imperador, como vai ficar claro, que é o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, ele se reafirma ao longo da guerra, no período da Guerra do Paraguai e no período posterior à Guerra do Paraguai, como uma força capaz de impor dentro de si, dentro do seu corpo institucional, uma autoridade de conduta, uma autoridade de comportamento, onde o bem comum era superior às vontades individuais e onde as condutas elas exigiam uma norma precisa, uma moral objetiva, concreta, que não existia fora, tendo em vista que os brasileiros nunca tinham tido uma grande experiência de conduta ou de opinião que os tivesse forçado a assumir essa ou aquela posição de uma forma moralmente objetiva. Então, o Exército Brasileiro, especialmente o Exército, mas a Marinha também, evidentemente, mas o Exército ele é a instituição
que se torna assim no decorrer da Guerra do Paraguai, o Exército ele se torna uma instituição de alta moralidade. E o fato de ter sido o Exército a instituição que depõe o imperador diz bastante a respeito do seu papel, da sua autoridade moral diante da sociedade brasileira. Não é apenas a força militar, que sem dúvida é determinante nesse caso. O Exército ele já era, em 1889, a principal força, o principal poder militar existente no Brasil, com uma capacidade de intervenção em nível nacional, mas era também a sua alta moralidade, né? O fato de que ele poderia emprestar e eventualmente emprestava às instituições sobre as quais ele agia uma determinada consequência, uma determinada pertinência de conduta que era desejada pela sociedade para que a sociedade pudesse sobreviver à sua imoralidade ou amoralidade contínua. Então, a partir de 1889, o Exército Brasileiro e a Marinha e depois, mais tarde, né, depois do Estado Novo, a Força Aérea, elas vão incorporar um perfil de agentes capazes de satisfazer as necessidades sociais de ordem, né, de harmonia, de estabilidade. Por isso, Carlos Lacerda, em determinada altura, dizia que as Forças Armadas eram um poder moderador da República. Evidentemente que não eram, né? As Forças Armadas elas fazem parte da estrutura do Poder Executivo. No entanto, a sua particular forma de ser os tornavam, ao olhar da sociedade, um herdeiro mais até do que do poder moderador do Império, um herdeiro da figura real enquanto instância capaz de dissipar conflitos, capaz de dissipar desagregações, capaz de dissipar crises de natureza moral na sociedade. O processo iniciado em 1889, no qual o Exército e as Forças Armadas como um todo vão passar a desempenhar esse papel, ele tem momentos memoráveis. O próprio 1889 é um. O governo Floriano Peixoto, por excelência, né, logo nos primeiros anos da República, é outro momento no qual se consolida de alguma forma essa liderança militar. Né, o Floriano Peixoto ele povoa as mentes de determinados setores urbanos e não urbanos também, como um indivíduo dotado de uma autoridade e de uma correção e de uma honestidade que fazia espécie a forma como as instituições brasileiras funcionavam. Eu não vou nem falar se isso era ilusório ou não, se isso era verdadeiro ou não, e até que ponto era ilusório ou verdadeiro, mas Floriano Peixoto ele é uma primeira liderança militar relevante. Isso vai acontecer novamente na crise, em algumas crises menores, até 1922, mas principalmente na insurreição dos tenentes de 22, onde os militares eles se colocam como salvadores da honestidade e da moralidade do sistema. Isso vai acontecer novamente em 30, e em 1930 é o apoio militar que vai tornar possível a continuidade do governo Vargas e depois a instalação da ditadura no Estado Novo, mas também em 1945, quando os militares eles resolvem o problema do Estado Novo através do afastamento de Getúlio Vargas e a eleição do Marechal Dutra como elemento que dava uma certa tranquilidade aos eleitores e à sociedade de que o sistema ele não seria desagregado na ausência daquele regime forte. Nós vemos novamente as Forças Armadas em ação, em alguns momentos a partir daí, ou pelo menos se insinuando, provavelmente em 1954, mas sem que tivessem tomado uma atitude específica, porque o sistema ele próprio acabou se resolvendo, mas principalmente em 64, quando aí se culmina toda uma série de expectativas com relação à organização da sociedade que levam os militares
a um longo período de permanência no poder, que é, do ponto de vista constitucional, resolvido em 1988. A Constituição de 1988, ela preservou o papel singular dos militares, né? Ela mostra que as forças, ali nos acordos da Constituição, você vê os militares, as Forças Armadas foram preservadas na sua integralidade e foi reconhecido às Forças Armadas constitucionalmente um papel importante ou relevante ou singular na manutenção da ordem pública. O que é, na verdade, um reconhecimento do óbvio, porque não há força militar no Brasil que possa se opor às Forças Armadas. As Forças Armadas têm um poder de intervenção e de repressão e de controle que nenhuma outra instituição no Brasil tem. Então, esse reconhecimento do óbvio colocou, de qualquer forma, ali as Forças Armadas numa situação particular. Mas a questão que se coloca hoje, se as Forças Armadas são um poder moderador, ela não é, na verdade, a questão correta. Porque poder moderador, do ponto de vista legal, elas nunca foram. Mas a questão é, o Brasil, ele continua exigindo a existência de algum tipo de força institucional capaz de controlar a desagregação moral ou a desagregação política, ou restabelecer por contato, né, por mando, algum tipo de harmonia e de ordem na estrutura do Estado e na sociedade. O Brasil continua precisando dessa força externa. Me parece que, pelas pesquisas de opinião, que são muito interessantes nesse sentido, a sociedade continua esperando ou desejando a necessidade de alguma força que possa atuar de fora para organizar a estrutura do Estado e a sociedade. E, nesse sentido, não há como deixar de dizer que essa força é, pelas pesquisas levantadas, as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas, elas continuam como estão, né, na sua estrutura interna de ordem, na sua preocupação de colocar o todo acima das partes, como eram em 1870, como emergiram da Guerra do Paraguai. E mais do que isso, de todas as instituições, a única que realmente coloca a nacionalidade, a pátria, acima dos seus próprios interesses privados são as Forças Armadas. Ou seja, se você busca uma garantia que coloque acima de tudo a pátria, a nação, né, não há dúvida de que as Forças Armadas, elas continuam sendo, de alguma maneira, a última esperança ordenadora de uma sociedade desordenada. Além do mais, praticamente falando, as Forças Armadas sempre são a última razão dos Estados. Ou seja, quando nada mais funciona, isso em qualquer sociedade, as Forças Armadas, elas funcionam. Tem poder para isso, né? E essa realidade, né, somada ao fato das carências de liderança moral do Brasil, tornam, sem sombra de dúvida, as Forças Armadas não um poder moderador, propriamente dito, mas tornam as Forças Armadas, mais do que em qualquer outro lugar no Brasil, a garantia de uma força capaz, pelo menos nas expectativas, de ordenar e moralizar a sociedade.